Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Viver Bem Cascavel. Trata-se de um projeto de extensão do curso de Biomedicina da Universidade Paranaense, a Unipar, com apoio e patrocínio da Unimed, a Formaturas, Casa Prime, EMA, que é o Escritório Modelo de Arquitetura, e a DGEU, que é a Diretoria Executiva da Gestão da Extensão Universitária. A todos esses nossos patrocinadores, nosso muito obrigado. Preparamos 12 programas com os mais variados temas, com o objetivo de levar através da mídia social informação de forma simples e direta. E agora, contamos com a presença aqui no nosso estúdio da psicóloga Fernanda Fagnani Soares, ao qual eu agradeço de antemão, uma grande amiga e professora da universidade também, com um tema bem específico, que é psicanálise, né? Fernanda, então, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceito o convite e queria ouvir de você, o que é a psicanálise, o que trabalha o psicólogo dentro da psicanálise? Eu que agradeço a oportunidade de deixar a psicologia, a psicanálise, né, mais perto das pessoas, vamos dizer assim. Porque assusta um pouco, né? As pessoas falam psicanálise, dá até medo. Não sei, Tô né? um pouco com medo do teu lado, mas tudo bem. Na verdade, a psicanálise, ela é uma linha teórica dentro da psicologia. O que é isso, né? A psicologia, a gente chama de psicologias, né? Então, tem várias maneiras de ver o ser humano, de considerar como que a psique se estrutura. A psicanálise é uma delas, né? Dá até para dizer que a psicanálise é uma das primeiras, que foi a partir da psicanálise de Freud, que todo mundo fala, né? Dos estudos e descobertas dele, que começou a se considerar isso que vai além do biológico, né? Ele começou estudando dentro de hospital, ele começou a perceber isso dentro do hospital, de doenças físicas que iam além do biológico, que não tinha explicação biológica. Então ele começou a se questionar, peraí, o que é isso, né? Que não tem uma explicação biológica, mas está doendo no corpo e fazendo uma doença física. E aí que surgiu isso que vai além, surgiu não, que foi descoberto, né? A psique, né? Ou o aparelho psíquico. O que seria essa psique que tanto falam? Freud deu o primeiro nome de aparelho psíquico, né? Isso que rege o nosso comportamento e que a gente não sabe o que é. De repente você diz, por exemplo, que quer emagrecer. E daí, de repente você está comendo um pedaço de bolo de chocolate recheado no café da manhã. Mas espera aí, o que é isso que vai contra aquilo que eu digo que quero? Né? Por que eu ajo de algumas maneiras que me incomodam, mas eu não consigo deixar de agir dessa maneira? As minhas escolhas, isso que a gente está fazendo agora. É uma maneira da gente aparecer, é isso que nos rege, é isso que manda na gente e que somos nós mesmos. Então isso é psique, são os pensamentos, as fantasias, as vontades, as nossas escolhas, é tudo isso que a gente não pega, né? Mas que está existe muito mito em relação à psicologia em si. Eu não vou em psicólogo, senão você está achado como louco, né? Ou problemas mentais, etc. Tenho vergonha de dizer que vou no psicólogo. E dentro da psicologia tem várias áreas. A psicanálise é uma delas. Então, com o que trabalha especificamente a psicanálise? Tem uma diferença aí entre áreas e linhas teóricas, né? Então, a psicanálise é uma linha teórica, uma maneira de considerar ou de entender como o ser humano funciona. Isso é uma linha teórica, né? Então, a psicanálise é uma maneira de ver isso. E a área é o local onde isso é aplicado. Então, a psicanálise ela pode trabalhar em qualquer área da psicologia, no hospital, em instituições, em aulas, né, na docência, em clínica, né, no consultório particular, pode trabalhar em qualquer área da psicologia. Então, a psicanálise ela vai trabalhar com o ser humano, independente da onde ele está acontecendo, da onde surgem aí esses questionamentos que as pessoas chamam de problemas, né? Eu não sei como lidar com isso. Então esse seria o objetivo de quem busca a psicanálise, lidar com esses problemas do inconsciente. Isso, né? O principal objetivo da psicanálise é tornar aquilo que é inconsciente consciente, porque eu não entendo, eu não sei isso que está. Mas isso demora, não é uma coisa rápida também, né? Não é. Por quê? Porque como que a gente se constitui? A gente nasce e a gente começa a se relacionar com as pessoas, né? Se relacionar com o mundo. E por incrível que pareça, e muitas pessoas não sabem disso, a criança ela já tem a capacidade de interpretar isso do jeito dela. Então, como a gente vai interpretando, isso vai construindo aquilo que nós somos. Então, a gente vai interpretando a vida, interpretando aquilo que a gente vai vivendo, o que vai acontecendo conosco, e isso vai nos criando.
né? Vai E sendo essa quem nós interpretação somos. da vida, que desde criança sofre influência direta da parte materna, paterna, do conjunto moral ao qual a gente está inserido? Sim, é extremamente importante, por exemplo, que a moral aconteça, né? A gente chama de cultura na psicanálise, em que a cultura vem e diga o que é certo e o que é errado. Aí, por isso que é de uma maneira direta, mas é de uma maneira indireta porque depende como cada um interpretará isso. E isso que vai nos formando, por isso que é demorado, porque a psicanálise ela vai desconstruindo para saber a causa daquilo que te faz sofrer. E isso frustra um pouco aqueles que procuram a psicanálise, eu acredito, porque a pessoa que está com um problema quer resolver logo o problema. Então ela quer em uma consulta, ver lá, pronto, sair feliz, sorridente, acabou o processo de tristeza. Tem que diferenciar muito bem o que é tristeza, o que é depressão. Sim. As pessoas acham que têm o direito de ficar tristes, né? Chateadas, o que não é depressão. Depressão é uma patologia. Isso mesmo. Existem linhas na psicologia que trabalham mais rápido algumas ações. A psicanálise não tem um tempo determinado, né, para ter a alta do paciente. Não, em psicoterapia não. Que pena, né? Eu uso um exemplo que é da peça de teatro, né? A gente vai lá e a gente assiste a peça de teatro. 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Mas o tempo que demorou para aquilo acontecer, né? Primeiro teve que se escrever uma história, depois teve que ser interpretado aquela história, depois foram escolhidos os atores, vamos dizer assim, depois foi escolhido as vestimentas, depois foi escolhido o cenário, e aí a gente só assiste 1 hora e meia. E olha tudo isso que precisou ser feito para que aquilo acontecesse. Então a psicanálise trabalha mais ou menos dessa maneira, em ir sabendo como que aquilo foi construído, aquilo que te leva, né, para a psicoterapia, para a análise. Então eu procuro porque eu estou com sintomas de depressão. Tá, mas o que está causando isso? Então eu faço toda essa desconstrução. Por isso que não é rápido, porque a gente trabalha a causa e não a coisa. E vocês não chegam diretamente dizendo assim, ó, o teu problema é esse, faça isso, né? Vocês buscam indiretamente a pessoa se descobrir, a pessoa levar essa... A responsabilidade do próprio sujeito frente àquilo que está o fazendo sofrer. Talvez isso que irrite tantas pessoas que vão procurar psicanálise e saem bravos de lá. Meu Deus, por que jogou isso? Mas fica aquele período de pensamento, uma semana, tal, para poder realmente absorver tudo aquilo, né? Isso, e ver qual que é a sua responsabilidade frente àquilo. Nós não detemos o saber está dentro de cada um. Nós somos intérpretes, ajudamos o paciente a saber dele mesmo. Então, é essa a nossa função, interpretarmos aquilo que é do sujeito. É nisso que a gente pode A gente sempre fala que teve a mudança na OMS, Organização Mundial de Saúde, em relação à terminologia saúde. O que é? Saúde é o bem-estar físico, mental, social e psicológico, né? Então, como viver bem e o que a psicologia pode trazer, a psicanálise, esse viver bem? Pode atuar na prevenção, só na melhoria, só quem está em estado depressivo? Quem procura mais? É aquele que quer viver bem ou aquele que está com problema, ou os dois? Como é que é? A psicologia, ela trabalha com várias linhas, como eu disse. Então, a psicologia em si, ela pode trabalhar de várias e várias maneiras, com várias interpretações do que é saúde, né? A psicanálise em si, o objetivo dela é que a gente consiga, que os pacientes, né, todos nós, consigamos viver bem com aquilo que nos faz sofrer, vamos dizer assim, com aquilo que a gente acha que não consegue lidar muito bem devido às interpretações que a gente fez disso. Então, aprender a viver bem dessa maneira. Então, esse viver bem é extremamente relativo, né? É relativo para cada linha da psicologia. Então, para a psicanálise é dessa maneira. Esse viver bem seria algo extremamente individual. O que é viver bem para você? Aí a gente está num tema que eu e a Fernanda adora discutir, que é a ética, bioética, que a gente em sala de aula fica discutindo o que é o bem, o que é o mal, o que é fazer o bem. Então, é a busca contínua, né? E a tendência, por exemplo, excesso de medicação, promessas vinculadas às curas rápidas. Isso, né, que é o que você traz antes, né, no seu questionamento. Nossa, mas a psicanálise não é rápida. Não é justamente porque a gente trabalha com a causa e não com a coisa. O que a medicação ou algumas terapias alternativas até sugerem, né? De acabar, estou com sinais de depressão, então eu quero acabar com esse sinal. E a psicanálise já usa desses sinais
para saber do sujeito, para saber de toda essa história, de como isso foi construído, aquilo está dizendo de você. Né? Então, não que a gente vá desconsiderar isso e não vai querer saber, mas o que isso está dizendo do sujeito. Até porque, se você começa a observar, por mais que tenham 5, 6 pessoas, às vezes, com o mesmo diagnóstico, cada um tem a sua particularidade frente ao diagnóstico. Né? Então, assim, comecei a sentir isso a partir do momento em que eu troquei de emprego. Né? Comecei a sentir isso quando terminei um namoro, terminei um relacionamento. Então, a gente já começa a individualizar. Então, parece que é a mesma coisa, mas quando você individualiza, você começa a perceber essa verdade individual. Então, esse que é o principal E a objetivo. ação da psicanálise junto com a medicação psiquiátrica? Tem uma influência? Dá para ir retirando aos poucos junto com o psiquiatra? Como é que é essa ligação da psiquiatria com a psicanálise? É extremamente importante, né? E voltando a dizer da individualidade. Então, muitas vezes, um paciente, por exemplo, com um transtorno depressivo, que seria a patologia, muitas vezes ele precisa da medicação para poder se encontrar com ele mesmo e pelo menos conseguir falar com o psicólogo. Né? Muitas vezes um paciente com transtorno ansioso, ele precisa de uma medicação para que ele consiga diminuir esse nível de ansiedade para conseguir falar. Então, é em conjunto. Né, em conjunto mesmo a psiquiatria com a psicanálise, para que a gente possa oportunizar para que esse paciente consiga se encontrar com ele mesmo, cada um no seu papel, né? Porque a medicação ela vai diminuir essa excitação ou essa baixa excitação biológica, mas que influencia diretamente na psique e vice-versa. Então a gente trabalha em conjunto, sim. O que a gente se preocupa são os excessos, né? Psicologizar ou então biologizar, e sim achar um meio termo para cada indivíduo. Eu imagino que, por exemplo, nós damos aula na mesma instituição há bastante tempo, e a gente tem um aluno, por exemplo, que ele chega muito na gente com os problemas particulares. Eu tenho isso, fica discutindo, e a gente acaba absorvendo também aquela sensação do aluno, aquela tristeza e tal. A pergunta é, vocês enquanto psicólogos, psicanálise, escutam tantos problemas, tantas angústias, como que vocês, enquanto profissionais, trabalham isso no dia a dia para também não virar um caso patológico posterior? Mas você diz com o psicólogo. O psicólogo. É que a gente consegue ouvir aquilo que vai além do que as pessoas estão trazendo, né? Então, ele traz um problema, essa preocupação ou isso que está causando um sofrimento, e a gente percebe que isso vai além, né? Não é aquilo que ele está dizendo, vamos dizer assim. Ele está buscando algo, né? Igual eu disse, aquilo que ele traz para a psicoterapia está dizendo dele, né? Então, é com isso que a gente trabalha. Lembrando do exemplo Que eu fico imaginando, o psicólogo sai de lá quase chorando o dia inteiro, porque não. escuta... Não é assim. A gente ouve aquilo que ele está querendo dizer, a gente interpreta aquilo está dizendo algo dele. E claro, né, que nós, enquanto seres humanos, antes de sermos psicólogos, psicanalistas, nós somos seres humanos. Né? Então, a gente também precisa de análise, a gente se coloca no lugar de analisando, no lugar de paciente, para a gente poder, vamos dizer assim, não misturar. Fernanda, a partir de que idade, então, as pessoas podem procurar a psicanálise? Bom, a psicanálise, ela trabalha com o sujeito a partir dos 4 anos de idade, né? Antes disso, a gente pode trabalhar com a estimulação biológica, né? Do B, que é a estimulação, porque o corpo vai influenciar diretamente na constituição da psique. Né? Por quê? Por essa relação mesmo com quem está fazendo a função materna, né? A mãe ou outra pessoa que estiver fazendo a função materna. Então, antes disso, dá para trabalhar uma maneira muito mais de estimulação. Mas a psicoterapia mesmo é a partir dos 4 anos, porque a criança, logo depois que nasce, ela precisa fazer essa separação com a mãe. No primeiro momento, ela entende, né, que ela é um pedacinho da mãe. Então, ela precisa se encontrar enquanto sujeito, né? Se encontrar enquanto uma pessoa individual, né? Falando assim. Então, é a partir dos 4 anos mesmo que isso já está estruturado, que ela sabe que ela é individual, que ela não é extensão do corpo da mãe. Isso subjetivamente falando. Então, por isso que é a partir dos 4 anos que a gente indica que pode procurar psicoterapia. E idade limite não
Não tem. Não Sério? tem. Não. Tem alguma coisa a mais que você queria esclarecer em relação à psicanálise, que você queria deixar? Eu acho que algo que as pessoas falam ou pensam muito da psicanálise, essa questão do Freud explica, né, que ele não explica. Isso foi uma das primeiras tentativas dele, porque ele foi, conforme ele foi estruturando a teoria, ele foi estruturando maneiras de trabalhar. E uma das maneiras que ele trabalhou foi de explicar para o paciente o que estava acontecendo com ele, né? Então, você acontece isso por causa disso, disso e disso. E ele percebeu que dessa maneira não funcionava, né? Que o paciente conseguia chegar nisso de uma maneira com a ajuda do terapeuta. Ele não precisava explicar, ele explicava, né? E não surtia tanto efeito quanto ele trabalhar, ele elaborar o para que ele age dessa maneira. Então, esse Freud explica é um pouco antigo, vamos dizer assim, porque ele mesmo ele não indicou, né, e não deixou aí nos seus estudos para trabalhar dessa maneira. E essa questão mesmo de que está tudo na infância, né? Então, assim, você vai chegar no psicanalista e vai ter que ficar contando da sua infância. Sim, a infância é na infância em que a gente estrutura a psique. Mas aquilo que aconteceu na sua infância e aquilo que influenciou, como eu disse, né? Conforme você interpretou a sua estruturação, aparece hoje em dia. Né? Aparece com você com 15, com 20, com 25, com 30. A criança em você está sendo atualizada e aparecendo o tempo todo. Então, não precisa chegar lá e ficar contando da infância, vamos dizer assim. Não é uma ligação direta com isso. Então, são as principais coisas que o senso comum traz e que não é tão rígido assim da psicanálise. Fernanda, primeiro de tudo, obrigado pela consulta. Me sinto muito melhor já, tá? Obrigado pela presença mais uma vez. Imagina. Uma satisfação ter ela aqui com a gente no programa, nesse projeto de extensão, sempre apoiando a biomedicina, sempre apoiando a universidade, o curso de psicologia. Parabéns pelas suas aulas, são super elogiados pelos alunos também. Amam suas aulas na biomedicina. Então, meus parabéns e sucesso no trabalho. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e pela iniciativa da universidade. Obrigada. É isso aí, mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Formaturas, a DG, o Diretoria Executiva da Gestão da Extensão Universitária, a Unimed Cascavel, grande parceira nossa, trabalhando sempre com a prevenção diagnóstica, Escritório Modelo de Arquitetura, o curso de Biomedicina, a Formaturas e a Fênix Produtora, que nos auxilia na produção desses programas. Pessoas, comentem lá no Facebook, comentem no YouTube, vai ser uma satisfação poder responder a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.